E Gilberto Costa, estamos aí nessa reta final e a gente sempre destacou das muitas movimentações. E tem os 4 principais nomes colocados nesse cenário como pré-candidatos: Paulo Pinheiro, José Auricchio Júnior, o seu nome e o de Fábio Palácio. Estamos a 16 dias aí do chamado Super Domingo, do dia das convenções dessas 4 pré-candidaturas. Há alguma coisa que pode acontecer nesses 16 dias, a ponto, por exemplo, de fazer algum desses 4 se juntar, se somar, formar uma chapa única, ou se acredita que esses 4 serão consolidados no dia 24? A política, como a vida, ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, né, Leandro? Então, pode acontecer sim. Olha, uma coisa que norteia muito o político é pesquisa eleitoral. Isso é um norte que faz a pessoa avançar ou retroagir. Então, de repente, uma pesquisa eleitoral pode mudar um cenário. E aí forma-se composições. Se há composições, diminui a quantidade de candidato, isso também há um impacto significativo no processo eleitoral. Então, claro que há, sempre há, né? Até o dia da convenção pode haver adrenalina, pode haver mais adrenalina, pode ocorrer fatos sim que mude o cenário que nós estamos conversando agora. Um deles, volto a repetir, é pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral mostra muito um caminho, mostra muito um pensamento da sociedade. E isso norteia a decisão partidária do candidato e das pessoas que ali estão envolvidas, né, no processo. É natural isso, viu? Natural. Até dia 24 é muita adrenalina, é muita expectativa, tá certo? Agora eu posso brincar, né? Ninguém me leva mal aqui não, e nem aqueles que estão nos escutando. Não pode falar do Corinthians e do Palmeiras. Não. Até porque eu não enxergo ninguém na nossa frente, então tá tudo certo. Vamos ver até quando, mas continua. Isso. O pessoal fala, são 4 bons nomes, tá certo? Eu falo, mas o melhor é Gilberto Costa. E o Gilberto Costa já conversou com alguns desses nomes? Sempre. Fazer um acordo, uma possibilidade? Sempre o pessoal Como é que tá o diálogo? Tá bom demais. A gente conversa assim, eu converso com todos os candidatos, uns mais, outros menos, mas eu converso com todo mundo. Inclusive a minha fama é essa, né, de conversador, de falador. Eu sou aberto ao diálogo, acho que a gente, quando conversa mais, escutando também mais, a gente erra menos. Não quer dizer que não vai errar, mas a gente acaba errando menos. Por isso que tem o ditado popular, né? Você tem 2 ouvidos, então é melhor você escutar mais e falar menos. Mas nesta circunstância, é bom ouvir muito e falar muito, né? Eu estou conversando com todo mundo. Afinal de contas, eu quero o apoio de todo mundo. Então vejamos, eu converso com todo mundo mesmo, né? Eu vou ali, a pessoa fala, me apoia, eu falo, mas o inverso é melhor, né? Então me apoia, e aí vai. Mas o diálogo a gente está fazendo com muita seriedade, porque o assunto pede muita seriedade, pede muita responsabilidade, pede muita serenidade, e até o dia 24, volto a responder, pode acontecer factoide aí, assuntos e notícias que possam fazer alguma mudança nesse cenário, sem dúvida. Agora, Gilberto, a gente teve uma campanha muito aguerrida em 2012 em São Caetano, né? Ficou marcada pela agressão, pela disputa muito forte. O que você está prevendo para essa eleição de 2016? Mesma coisa. A mesma coisa? Mesma vai coisa. Ser assim? Mesma coisa. Não da parte do Gilberto Costa, porque o meu histórico de 20 anos na cidade é de construção. Eu sou político de construção. Eu construo. Eu debato o que é melhor para a cidade e para a sociedade. Vejo o resultado de todos os lugares que eu passei. E ninguém fala que o Gilberto fez um jornal, que o Gilberto soltou um panfleto na rua, que o Gilberto fez isso ou aquilo destrutivamente. Não. As pessoas falam, trabalhar com o Gilberto precisa ser trabalhador e muito sério, e o Gilberto constrói. Político de construção. Agora, o cenário mostra que haverá sim, não por minha parte, mas por parte de outros envolvidos, com certeza, porque já está. A semana passada eu peguei um jornal que vinha falando muito mal aí do atual prefeito. No meio da semana, li outro jornal que aponta as mazelas do ex-prefeito.
O cenário já está mostrando, e já vem mostrando isso, que haverá sim, não sei por que acontece isso, não sei se é índole, ou se a pessoa acha que é o melhor caminho para construir uma candidatura, que eu acho que é o pior, por isso que eu não pratico, mas eu não estou aqui para julgar a atitude de ninguém. Eu espero que seja uma eleição de propostas, que a gente possa resgatar os bons costumes, aqueles bons momentos da nossa cidade já vivida. Quem é acostumado com coisa boa não quer perder. E nós de São Caetano somos acostumados com coisas boas. Agora, não é o que se acena aí não, hein? Vai vir uma campanha terrível. Terrível, te respondendo, viu, Thiago? E nessa reta final, Gilberto Costa, como você disse, tudo pode acontecer, as conversas, o diálogo sempre é presente na política, mas além da pesquisa, como você citou, tem a questão das convergências, tem as divergências. Entre os 4 nomes envolvidos, o ex-prefeito já teve a oportunidade de comandar por 8 anos a cidade, o prefeito Paulo Pinheiro é o atual gestor, e tanto o seu nome quanto o do Fábio Palácio aparecem pela primeira vez na corrida majoritária, embora tenha experiência legislativa, experiência em administração, você foi secretário de esportes, mas pela primeira vez na corrida ao executivo. Se houver alguma possibilidade de composição, a composição também se dá, além da pesquisa, por essas afinidades, por essas semelhanças e afinidade na forma de ver a cidade de São Caetano do Sul? O princípio básico, quando eu abro diálogo, é as pessoas que estão conversando comigo e com quem eu estou conversando, é assim, vamos fazer um trabalho voltado para a cidade e para os moradores da cidade. Porque nós carecemos disso nesse momento. Tem que sair as vaidades e o projeto tem que ser São Caetano do Sul. Se a pessoa tiver essa semelhança comigo, já a conversa vai bem. Afinidade, meu Deus, isso é princípio básico para você andar do lado da outra pessoa, seja no lado profissional, seja no lado amoroso, seja no lado de amizade, e na política não é diferente. Essa afinidade é muito importante. Por quê? Porque eu sempre digo que casamento de verão não dá certo. O casamento de verão, ele é movido à paixão. Então você não conhece a pessoa, você não tem afinidade, foi momentâneo. O que vai acontecer? Vai dar errado rapidamente. Rapidamente. Agora, quando você tem afinidade, e afinidade é construção, né? E essa construção se faz com o dia a dia, né? Então, a tendência é que se há um caminhar lado a lado, ele tem mais durabilidade, tem mais consistência, as decisões são mais iguais, né? E quem ganha com isso? Quem está no entorno. Quem está no entorno. Porque se há uma aposta, essa aposta dá certo e as decisões naturalmente vêm de encontro a um anseio, neste caso, do morador e da cidade. Então, a afinidade é princípio também básico, fora a pesquisa eleitoral, como eu já citei, que norteia muito a cabeça do político. E eu não posso ser demagogo aqui, né, o Leandro? É afinidade, sem dúvida nenhuma, mais com pesquisa eleitoral. E a classe política ouvindo aqui em peso, viu? Vereador Maurício Fernandes curtindo aqui a publicação. Um abraço, vereador Maurício. Beto Vidosky, que foi escolhido para vice de Auríquio. Você falou em bons nomes, o secretário de governo Nilson Bonomi ouvindo a entrevista também. E ó, o pessoal da família, o pessoal também incentivando. A Marcela Costa tá de olho e tá ouvindo aí atentamente, viu, Gilberto? Minha esposa, minha companheira, pessoa que nos impulsiona todo dia, né? A gente tem muito carinho, mas acima de tudo, eu não só tenho carinho como homem, né? Eu tenho a admiração pela pessoa, porque a Marcela é muito competente, muito inteligente, muito parceira. Então, muitos momentos, Leandro, que a gente passa de dificuldade, não financeira, propriamente dito, mas dificuldade eleitoral, política, essa coisa toda, que aí você tem que se agarrar em alguém. Tem que ter um suporte. Tem que ter um suporte. E na maioria das vezes a gente acaba recebendo da Marcela. Por quê? Porque ela é preparada, rapaz. Ela é preparada. E ela faz isso comigo, faz isso com o partido e os membros do partido, faz isso com os nossos pré-candidatos a vereadores. É muito interessante a pessoa da Marcela neste cenário chamado política,
muito interessante. Então eu fico muito feliz de falar desta pessoa que eu conheço muito, afinal de contas é minha esposa, né, e mãe dos meus filhos, né? E já tem muita participação dos ouvintes, Gilberto, mas de uma forma geral... Só fazer uma brincadeira aqui, ó. O Murilo Bazeu, que está hoje aqui conosco nos estúdios, Murilo, está aqui conosco, né, pré-candidato a vereador. Aliás, pode ver aqui, tem fotinho já nossa nas redes sociais, viu? Ele é um que ele estava aqui, né, balançando a cabeça, que é fato nessa posição da Marcela. O Murilo, sempre que tem algumas dúvidas que não pode tirar comigo, ele acaba direcionando a pergunta à Marcela, e eu tenho certeza que o que eu falei aqui, ele confirma, ele reafirma e ele assina embaixo, porque ela merece isso, né? Então, Murilo, sucesso, sorte, que Deus abençoe a sua trajetória, correto? E parabéns e obrigado por estar no PEN. Tá certo. No período eleitoral, nós vamos ter oportunidade aqui de voltar a sabatinar os pré-candidatos confirmados, candidatos, aí nós vamos falar mais abertamente sobre saúde, educação, até porque a legislação não prevê antes. Mas dentro do possível, Gilberto, tem ouvintes aqui perguntando, se você for eleito prefeito, qual vai ser a primeira atitude no comando do Palácio da Cerâmica? Dá para, em linhas gerais, falar qual que vai ser a prioridade, ou qual que vai ser o grande objetivo se tomar conta do Executivo? Olha, eu não sei nem quem fez a pergunta, mas agradeço pela pergunta e pela participação. Mas se nós acabamos de falar que nós temos um problema de planejamento e de finanças, que é a economia do município, nós vamos conversar muito com os nossos credores. Então, primeiro impacto, conversar com eles, que eu quero saber o tamanho do problema. Segundo impacto, eu vou ter que olhar todo este processo de terceirização dentro do nosso município. Por que eu caminharia por aí? Porque são duas medidas que eu tenho controle. É ato pessoal do prefeito. Então você conversa com os seus credores, porque eu quero saber o tamanho do problema, e eu vou ter outubro, novembro e dezembro para ver tudo isso, correto? E ao mesmo tempo as terceirizações, que o controle é extremamente do prefeito e da gestão. Por exemplo, eu não posso falar sobre o funcionário público concursado. Como é que você vai estagnar o funcionário público concursado? A lei nem me permite, ele tem direito adquirido. A relação que eu vou ter com estas pessoas, com esses funcionários, com esses profissionais, é o melhor possível. Mas eu não tenho como falar assim, para o funcionário público concursado. Isso não existe. Mas eu posso falar assim, vamos parar aqui as terceirizações, vamos dialogar com essas empresas e vamos ao mesmo tempo dialogar com os nossos credores, porque eu preciso planejar e eu preciso executar, e passa por essas duas atitudes imediatas. Agora, Gilberto, um outro ponto também bastante importante, e a gente fala muito aqui nesse período de impeachment da presidente Dilma, ontem a renúncia do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já estava afastado, agora oficialmente renunciando à presidência da Casa, é a relação política. A gente sabe que ninguém governa sozinho e que o sistema nosso político-eleitoral já também favorece esse tipo de governo de coalizão. Ou seja, o Gilberto Costa, sendo prefeito de São Caetano, vai precisar do apoio dos partidos aliados, vai ter que governar junto. Mas como que é esse governar junto? Como é que é possível estabelecer uma relação de parceria com partidos aliados, sem você barganhar e sem você dividir em cotas o governo? Olha, primeiro, quando a gente não sai afoitamente fazendo coligações com Deus e o mundo, já significa que eu estou com o pé no chão. Que eu não quero ganhar com quantidade, eu quero ganhar com qualidade. Nesta qualidade, o diálogo que a gente está tendo é sempre voltado para a cidade, para os interesses da cidade e do cidadão. Terceiro, a minha experiência. A minha experiência vai valer muito. Eu fui do Legislativo 16 anos. Eu sei as demandas da Câmara, os anseios dos vereadores, porque eu sei os comprometimentos que eles acabam obtendo no decorrer das suas campanhas. Agora, nós não vamos dar mais daquilo que é merecido. Nós não vamos abrir mão de cuidar da cidade para atender interesses pessoais, porque aí deixa de ser interesse coletivo, todo mundo perde. Nossa relação vai ser extremamente saudável. Você sabe que eu aprendi com o Tortorello e com o Braido, que a maior dificuldade, Leandro, que um prefeito tem é dizer não para o amigo. É dizer não para um amigo. Mas se o momento há necessidade de se usar o não, eu usarei.
mas eu usarei com responsabilidade, com educação, com carinho, com respeito e mostrando à pessoa o porquê que eu estou dizendo não. Mas se fizer necessário, eu vou dizer não, claro que eu vou dizer não. Eu não sou e não nasci para ser demagogo. Agora, eu tenho mais uma coisa a afirmar aqui, que nós teremos, se Deus entender que a gente mereça chegar lá, uma relação extremamente saudável com os partidos e extremamente saudável com os vereadores que estiverem compondo o mandato de 4 anos no próximo pleito da nossa cidade. Eles sabem da minha experiência. Eu nunca fui intransigente. Eu fui líder do governo Tortorello, eu fui vice-presidente da Câmara, eu já tive essa articulação de Câmara nas minhas mãos. E quando eu fui secretário de esporte, quando eu fui secretário de governo, quando eu fui chefe de gabinete, quando eu fui presidente da Liga de Futsal, eu trabalhei com diálogo, eu trabalhei conversando com as pessoas. Leandro e Thiago, e o resultado extremamente favorável. Podem passar nesses locais que eu conduzi e tirem o pensamento das pessoas que trabalharam comigo lá e eles vão te dizer o que eles pensam do Gilberto Costa gestor. Eu tenho certeza que 95% vai falar muito bem, porque eu usei uma maneira boa de governar. Dialogando. Mas falei muito não, hein? Falei muito não, porque se o momento necessita do não, a gente põe. E se dá para fazer, a gente faz. Mas eu não abro mão do meu legado e de tudo que eu aprendi na minha vida, básico de vida. Se você tem, faz. Se você não tem, espera. Porque nenhum político, nenhum homem público tem o direito de endividar uma cidade. Nenhum. Até porque ele endivida a cidade e aí a dívida fica para o povo pagar. Nossa lei precisava mudar. A lei tem que ser assim. O homem público fez dívida, ele leva para sua casa e ele paga a dívida. Porque é confortável do jeito que está. A pessoa endivida a cidade e vai embora. E deixa para os meus filhos pagarem. Está errada essa lei. Está errada. Preciso os deputados e os senadores mudar essa lei. Se um prefeito, se um governador, se um presidente de Câmara, se um presidente de Assembleia deixou dívida, ele que paga a dívida. Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela é clara. Você não pode gastar mais do que o que você tem, do que o que você recebe. Por isso que tem a PPA, que é o plano plurianual. Por isso que você tem a lei de diretrizes orçamentárias e por isso que você tem o orçamento. É tudo para ter o quê? Planejamento. Aí você planeja tudo isso e lá na frente você gasta mais do que o que você recebe. Você está brincando. Então a lei tinha que ser assim. Prefeito deixou dívida, leva para sua casa pagar. Tá certo. Gilberto Costa, pré-candidato a prefeito em São Caetano pelo PEN, participando aqui conosco do Jornal BC e o relógio é implacável. Gilberto, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa sorte e sucesso aí na sequência do trabalho. Ô, Leandro, eu que agradeço, né? Porque é fantástico, né? A gente poder estar aqui falando com a sociedade e ocupando esse espaço tão democrático na nossa região e no nosso estado de São Paulo. E a forma que vocês fazem o jornalismo. Muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Thiago, muito obrigado ao Murilo Bazeu, que está aqui no estúdio, muito obrigado àqueles que nos escutam, que nos prestigiam nesta manhã de sexta-feira. Eu sempre digo que com Deus nós somos muito fortes, sem Ele nós não somos nada. Então que Deus continue nos abençoando. Viva São Caetano. Um beijo a todos. Amém.